Olá, meus amigos, seguidores do Devocional que nos acompanham no WhatsApp e no canal da Estela Golden. 26/5/2025. Devocional buscando intimidade com Deus. Estou devendo nossos encontros, né, gente? Pois é. Mas estou aqui e vim trazer um assunto muito interessante, que aos olhos se parece um assunto simples, mas na verdade não é. O tema do devocional de hoje será falando de intimidade. E você? Você aí que está me ouvindo, tem intimidade com Deus? E para isso, vamos nos pautar num personagem muito conhecido na Bíblia, que ele era muito íntimo de Deus. Olha só, ele fez 21 dias de jejum. Foi parar na boca do leão, que decidiu não jantar naquele dia. E para fechar, ele foi jogado numa fornalha quente e não virou churrasco, nem sequer saiu chamuscado. Bom, mas então, irmã Estela, o que é intimidade? Intimidade é algo secreto entre você e uma outra pessoa. No caso aqui, você e Deus. É uma busca constante de algo sobrenatural e profundo com Deus. Amém? O nosso versículo para reflexão será: o Senhor ouve, o Senhor perdoa, o Senhor atende e opera sem tardar por amor de ti. Daniel 9:19, parte A. Nós vamos começar a introdução do nosso devocional. Intimidade com Deus significa um relacionamento profundo entre a pessoa e Deus, onde se busca conhecê-lo. Conhecê-lo quem? Deus. Além de um entendimento superficial. É amplo, é mais do que aquela superfície, aquela coisa assim, né? Que não tem uma intimidade. E essa intimidade, essa conversa entre os dois, acontece na maioria das vezes através da oração. Através da leitura da palavra, através do louvor e da obediência. É como um amigo com que se passa mais tempo, que se conversa e que se tem aquele gostoso de conversar, tem muito assunto, compartilha algo particular, construindo uma conexão íntima. Estela, eu li o livro de Daniel todo e fiquei encantada em saber o quanto Daniel era íntimo com Deus. Na verdade, eu li o livro da Bíblia, né, de Daniel, e também assisti um filme. Mas observe esse versículo. E pareceu bem a Dario, ou alguns falam Dário, né? Eu conheço como Dario, mas pode ser Dário. Constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino do rei. E sobre esses 120 príncipes, Dario constituiu, entre esses 120, ele tirou 3 mais importantes. Do qual, desses 3, Daniel era um. Daniel era um desses 3. O quais estes príncipes dessem conta para os outros, né? Então, o mesmo Daniel sobrepujou, ou seja, ele se sobressaiu a estes presidentes, os 120 e aqueles outros 2. Mas é porque nele havia um espírito excelente. E o rei estava cogitando a ideia de constituir Daniel sobre todo o reino. Colocar Daniel ainda acima desses 2. Está no livro de Daniel 6, do 1 ao 3. A afirmação aqui
é de que Daniel tinha um espírito excelente. E essa referência bíblica, ela vai descrever a distinção em relação aos outros líderes, os oficiais do governo, como mencionado ali no texto. E no livro de Daniel traz esse detalhe. Nós podemos entender aqui que essa excelência, ela se manifestava em Daniel. Como? Na sua integridade, na sua sabedoria, na sua postura, no seu conhecimento e até na habilidade de interpretação. Trazendo para os nossos dias, aquele que tem intimidade com Deus também vive esses milagres e vive essas libertações. É compreendido aqui também que Daniel foi escolhido pelo rei Dario entre 120 príncipes. E o rei viu que Daniel tinha algo diferente e queria colocá-lo à frente de todos os 120 presidentes. Nós conseguimos ver isso, prestar atenção nesse texto. Mas você acredita que esses príncipes aí, esses presidentes, esses dois que estavam do lado de Daniel, até mais alguns, perceberam o apreço do rei, essa diferença do Daniel, esse destaque do Daniel? E veio entre eles um assunto, algo chamado ciúme. E eles não entendiam por que o Daniel se destacou. E eles também perceberam que não tinha nada para acusar o Daniel. E Daniel era, assim, muito íntimo com Deus. E a chave que Daniel usava para falar com Deus era a oração. O anjo lhe mostrou que muitos buscam, mas que muitos brincam de adorar a Deus. E muitos são negligentes aos mandamentos de Deus. A gente pode ver ali no texto que muitos buscam. Muitos têm intimidade com Deus, muitos são fervorosos, muitos são disciplinados, mas muitos brincam de adorar a Deus e são negligentes aos mandamentos de Deus. O meu friso aqui é esse. Mostra que muitos abraçam o seu chamado. E apesar da adversidade e luta, por amor à obra, não se sentem cansados ou sobrecarregados. O Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas esse versículo também abre a minha mente a entender que muitos fazem por interesse por um cargo e se fazem valer do cargo que têm e se aproveitam do cargo e deixam a soberba subir por esse cargo. Muitos se perdem de Deus. Fazem porque foram indicados. Fazem porque acreditam que uma patente é mais importante e que podem sair atropelando tudo e todos. Dá para perceber que ser Daniel não é fácil. Mas também sabemos que Deus não está preocupado com o seu cargo, e sim com o que ele disse a você, e sim para o que ele te chamou. Glória a Deus. Mas podemos entender que o cargo é uma responsabilidade e que os adversários virão. Sim, no futuro, tá? Sim, para nos destruir, mas que Cristo nos garante que não seria fácil. Mas Ele mesmo nos alerta que estará sempre ao nosso lado. Olha só, no livro de Mateus diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo ou dos séculos. Mateus 28, 20. Porque dentro do mesmo livro de Daniel nos mostra o que aconteceu com os perseguidores de Daniel. As lutas e as aflições, sim, elas vêm, elas acontecem ao cristão. Mas o próprio Cristo nos dá escape e pune de acordo Ele mesmo esses inimigos. Nós não temos o direito de punir ninguém, só de orar. Mas ele é igual a Daniel. Daniel não puniu ninguém. Daniel, ele só orou. Eu não escrevi aqui, mas fala assim que quando os homens estavam planejando fazer essa tramóia com Daniel, eles falaram assim, né? Olha,
A única coisa que a gente pode fazer é contra o Deus dele mesmo. Vamos criar uma situação. E eles criaram uma situação. E chegaram para o rei. Olha, rei, isso aqui vai acontecer assim, assim. O rei falou, tá bom. O rei não se preocupou. E quando Daniel ficou sabendo, por boca dos outros, o que ele fez? Ele não foi tirar satisfação. Ele foi orar. Simplesmente ele foi orar. E aí, você pode perguntar para mim, irmã Estela, tem alguma dica para a gente ter intimidade com Deus? Que você está falando de intimidade com Deus. Né? O tema é falando de intimidade com Deus. Tem alguma dica? Aí eu digo assim, olha, coloquei aqui um tópico, dicas de intimidade com Deus. E eu coloquei assim, ó. Bom, Deus e o Espírito Santo são os melhores. Eles sim são os melhores para poder dar esse posicionamento. Mas eu vou dar umas dicas. Um deles é conhecimento. A intimidade com Deus envolve em um conhecimento mais profundo do caráter de Deus. Vontade e propósito, mas não apenas uma compreensão superficial, e sim uma busca da palavra. O que eu quero dizer? Leia a Bíblia. Quantas vezes eu tenho que ler a Bíblia para poder entender? Uma só que você leu, se você entendeu, já tá bom. Mas se você terminar de ler a Bíblia, começar de novo. Terminou a Bíblia, começar de novo. Mas se você ler a Bíblia em constância, mas com dedicação, para poder adquirir conhecimento. Não é porque o seu pastor falou assim, olha, eu já li a Bíblia 5 vezes. Aí você vai correr lá e ler a Bíblia 7 vezes. Não. Pode ler a Bíblia 2 vezes e saber mais que o seu pastor. Porque ali vai ser uma busca. É um envolvimento. Segunda dica. Comunhão. A comunhão é um relacionamento contínuo e ativo, onde se busca a presença de Deus e se mantém uma conversa constante com Ele. Comunhão é falar com Deus todo dia. Daniel ele orava 3 vezes ao dia. Você pode orar uma vez só. Mas se você orar 2, 3, se você tirar um dia, né? Montar ali um dia para você orar. Eu tenho uma amiga que ela acha tão bonita, ela tem todo dia o devocional dela. No dia que ela tá em casa de folga, ela levanta 6 horas da manhã, tá todo mundo dormindo na casa dela, ela vai, pega a Bíblia, senta lá e faz o momento dele. Eu acho lindo aquilo. Eu fico encantada. E ela me mostra o caderninho, o que ela escreveu, o que ela anotou. Isso é comunhão. Eu tenho a minha forma de ter comunhão com Deus. Mas eu gostei do jeito dela. Não faço igual, eu faço diferente. Cada um tem a sua forma de ter comunhão. Tem gente que gosta, eu conheço uma outra moça que ela tem no quintal dela tem um sítio. E ela vai todo dia de tarde, ela senta num banco e ali ela conversa com Deus. Ela pega a Bíblia, abre, lê um versículo, um livro, um capítulo, e fica sentadinha naquele banco. Ela fala, Penho, todo dia de tarde Deus vem aqui conversar comigo. Eu acho aquilo lindo. Isso é comunhão. É ter uma constante, é ter aquele tempo dedicado só para Ele. E orando. A oração, ela é a ferramenta. Ela é a ferramenta de comunicação com você e Deus. Terceira dica, viver a palavra. Quando se fala em viver a palavra, estamos dizendo que ler e meditar na Bíblia é fundamental para entender a vontade de Deus e como Ele quer se comunicar com Deus, conosco. Mas o viver a palavra e se deixar entrar na palavra e vivê-la com intensidade. Aí eu coloquei ali grifei, cuidado. Não estamos dizendo que você tem que entrar no personagem e deixar que tudo aconteça na íntegra. Né? Porque aconteceram algumas coisas. Por exemplo, não vão jogar você numa cova para o leão te morder. Não. Vou dar um exemplo. A mulher do fluxo de sangue, ela se permitiu trocar as vestes de Cristo e se libertou da doença física e a doença espiritual.
Paulo era um perseguidor de cristãos, mas quando se permitiu conhecer a Cristo, passou a ser dependente de Cristo. Viver a palavra é isso, se permitir ser integrante da vida de Cristo e deixar para trás tudo aquilo que te separa de Cristo e de ser salvo totalmente. Viver a palavra é deixar a palavra fluir na sua vida, deixando Deus trabalhar em sua transformação todos os dias. Outra dica, essa eu faço direto. Louvor e adoração. Louvor e adoração. Aqui você deve expressar a gratidão e a admiração por Deus. Através dos louvores. Não só isso, mas adorar. Esse adorar, ele é individual. Cada um adora de uma forma. Adorar não significa rolar na igreja, falar em línguas e sair sapateando. Não, não é isso não. Adorar é você entrar num momento sublime, você e Deus. Adorar a Deus mesmo em meio às lutas e adversidades. Porque esse gesto fortalece a sua conexão e a sua intimidade com Deus. A última dica é a obediência. Esse é um dos maiores e mais difíceis de serem realizados, mas não impossível, pois eu não conheço aquele que aceitou obedecer a Deus e lamenta isso. A obediência aos mandamentos de Deus demonstra amor e respeito ao nosso Pai. Sabemos que esse é um passo importante para construir um relacionamento íntimo com Ele. Concluímos então que a intimidade é aquilo de mais profundo no homem em Deus, ou do homem em Deus. Intimidade está ligado a dar-se a conhecer profundamente. O próprio ser humano precisa querer se entregar a Deus no mais profundo de si mesmo. Porque Deus, Ele já nos conhece. Ele conhece o nosso profundo. Mas Ele quer que nós nos acheguemos a Ele. Por nós mesmos. Eu não vou fazer você ter intimidade. O pastor não vai fazer você ter intimidade. É você que vai se esforçar e falar: Deus, eu quero ter intimidade. E olha, Ele quer esse contato mais estreito com a gente. Mais íntimo. Mas Deus, Ele quer esse contato. Mas Deus, Ele mesmo não faz a ponte com você. A ponte quem vai fazer é o Espírito Santo. Você vai ficar tão íntimo de Deus a ponto de você dizer assim: olha, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Livro de Gálatas 2:20. Confirmando aqui, o detalhe dessa ponte não acontece de qualquer jeito. Você precisa de uma pessoa para te intermediar. E para que essa intimidade aconteça, você precisa do Espírito Santo, pois só Ele pode nos levar a uma plena comunhão de alma com Deus. Mas, Estela, como é que você sabe disso? Olha só. A nós, porém, Deus o revelou pelo Espírito Santo. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Segundo Ronaniero Cantalamessa, o Espírito Santo nos leva até Deus e nos faz ser invadido até o nosso profundo ser. E nos tornarmos Deus em nós e nós em Deus. Isso quer dizer que ter o de mais íntimo e secreto seu agora estará em Deus. E indica que os segredos de Deus, eles podem ser revelados ao homem. E com razão, Agostinho falou lá atrás. Ele falou assim: ó, Deus me é mais íntimo a mim
do que eu mesmo. Ou seja, o Agostinho quis dizer que Deus conhecia ele mais do que ele mesmo. E eu, Estela, sempre falo assim, eu não sabia que o Agostinho falava isso, mas eu sempre falei. Então eu estou usando uma frase do Agostinho, né? Eu estou falando algo que o Agostinho falava. Porque eu escrevi assim, ó. E eu, Estela, digo assim, Deus me conhece mais do que eu mesma. As minhas amigas que me conhecem sabem que eu já falei essa frase várias vezes, mas eu não sabia que era o Agostinho que falava. E a Bíblia vai confirmar isso. Quem, pois, dentre os homens conhece o que é do homem, senão o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, o que está em Deus, ninguém o conhece, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2:11. O Espírito Santo nos leva à profundidade com Deus e com o Espírito, e o mesmo se torna íntimo entre nós. Se permitindo a ser íntimo de Deus, a sua alma se entrega totalmente e acontece a afeição entre eles, você e Deus. E os dois descobrem um profundo amor. Olha isso. Deus é atraído a ponto da pessoa tornar-se templo de Cristo e dizer: Jesus, Pai, Espírito Santo podem morar aqui. Maravilhoso, né? Meus irmãos, busquem essa intimidade. Se permita viver a plenitude com o cordão de 3 dobras. Amém? Eu vou cantar um louvor para completar esse devocional. Amém? O louvor, quem canta é a Aline Barros, e é para sempre te adorarei. Um louvor que transcende o amor de Deus. Rei dos reis, aqui estou, rendo a ti o meu louvor e adoração, pois tu és Deus, acima dos céus, acima de nós. O universo se formou com a tua voz, o mundo inteiro veio a existir. Verbo de Deus, princípio e fim. E eu te louvarei, Senhor, levantando a ti minhas mãos, com canções de amor te exaltarei, ministrando o meu coração. Para sempre te adorarei, para sempre te adorarei. Rei dos reis, aqui estou, rendo a ti o meu louvor e adoração. Aleluia, Deus. Glória ao teu nome. O universo se formou com a tua voz, o mundo inteiro veio a existir. Verbo de Deus, princípio e fim. E eu te louvarei, Senhor, levantando a ti minhas mãos, com canções de amor te exaltarei, ministrando o meu coração. Para sempre te adorarei, para sempre te adorarei. Nada
Nada pode calar, nada pode deter minha consagração. E eu te louvarei, Senhor, levantando a ti minhas mãos, com canções de amor te exaltarei, ministrando o meu coração. Para sempre te adorarei, para sempre te adorarei. E eu sou Estela Golden, e esse foi mais um momento de intimidade com Deus. Se você foi impactado, se você foi tocado, se você está buscando ter intimidade com Deus, o Espírito Santo é aquele que convence. E ele, nesse momento, está te convencendo a buscar mais intimidade com ele. E olha, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Amém? Esse foi mais um devocional buscando intimidade com Deus.